Fala pessoal, tudo bem? Você sabe o que é um operador ternário? Se não sabe, vamos descobrir agora. O operador ternário, basicamente, é uma forma mais concisa e mais resumida de escrever um condicional no Python. Então, fazer um if-else de uma forma muito mais limpa e que caiba em uma única linha. E qual que é a vantagem da gente fazer isso? Primeiro que ele é mais compacto, então ajuda a reduzir bem o seu código. E ele é bem utilizado quando a gente vai fazer condicionais mais simples. Então a gente não precisa se preocupar em ficar fazendo um if-else para apenas uma única condição. E como que funciona essa expressão? De maneira básica, a gente vai colocar o valor, caso a nossa condicional seja verdadeiro, if a nossa condição, então o que a gente espera que seja verificado, e else, qual é o valor caso a nossa condição seja falso. Mas será que a gente só pode fazer isso com um único if-else? Com certeza não. A gente consegue fazer essa expressão com múltiplos condicionais. Então aqui, o valor 1, caso a primeira condição seja verdadeira, ou o valor 2, caso a segunda condição seja verdadeira, e o valor 3, caso nenhuma das duas sejam verdadeiras. E vamos ver um exemplo agora de como isso funciona. Então, digamos que a gente tem que classificar uma nota entre passou e não passou. Como que a gente faria isso normalmente? Seria dessa maneira aqui. Nossa nota, no caso aqui, é 80. E se a nossa nota for maior ou igual a 70, o nosso aluno passou. Caso contrário, ele não passou. Então, se a gente rodar esse código aqui, ele retorna para a gente que o aluno passou tranquilamente. Porém, como que isso ficaria no nosso operador ternário? Então, a gente quer retornar que o nosso aluno passou, né? Então o nosso valor verdadeiro, caso a nota do nosso aluno seja superior ou igual a 70. Se não for, a gente vai devolver que esse aluno ele não passou. E podemos ver aqui que isso funciona tranquilamente. Então, se a gente atribuísse aqui uma nota 60, por exemplo, esse aluno não passou. Então, a gente reduz um if-else de 4 linhas em apenas uma. Mas e se a gente quisesse fazer um if com múltiplos condicionais? Como que isso ficaria, como a gente viu anteriormente, né? Então aqui no caso a gente está classificando uma nota entre alta, média e baixa, e a gente quer verificar, né, com duas condições, como que isso ficaria. Então no caso aqui, nota 90 é uma nota alta, uma nota 80 é média e uma nota abaixo da média é uma nota baixa. Como será que isso ficaria no nosso operador ternário? Bom, primeiro a gente vai colocar o que é uma nota alta. Então, ela é uma nota alta caso ela seja maior do que 85. Caso contrário, ela vai ser uma nota média apenas se a nota for maior ou igual a 70. E se ela não for nem maior que 85 e nem maior ou igual a 70, ela só pode ser uma nota baixa. Então aqui novamente, se a gente fizesse nota 70 é uma nota média, uma nota 90 é uma nota alta. Então assim ficaria o nosso operador ternário com múltiplas condições. Agora pergunto, será que a gente poderia inverter a ordem desse operador e colocar, por exemplo, a nota média primeiramente? Não é recomendado, porque da forma que a gente está fazendo, a gente está colocando que é uma nota média se for maior ou igual a 70, caso contrário, vai ser uma nota alta se for maior do que 85 e uma nota baixa se não for nenhum dos dois. Mas perceba que, mesmo se a minha nota for uma nota alta, ela vai me retornar uma nota média, porque a primeira condição é qualquer nota
maior ou igual a 70. Então, ele nunca vai retornar verdadeiro para esse condicional aqui. Porque ele nunca vai chegar nesse condicional aqui com uma nota superior a 70. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai criar esse operador ternário. Da mesma forma que aqui a gente também não poderia inverter dessa forma. A gente teria exatamente o mesmo problema. Ele nunca chegaria nessa condicional, porque ela sempre vai retornar verdadeiro aqui em cima. Então, atenção na estrutura do seu operador ternário, porque isso pode causar problemas. Como que ficaria um operador ternário dentro de um list comprehension, por exemplo? Digamos que a gente tem aqui uma lista de números e a gente queira verificar quais desses números são números pares. A gente pode criar uma função epar e fazer um list comprehension aqui dentro, que vai retornar para a gente o que é ímpar e o que é par. Mas será que a gente precisa, de fato, criar uma função para depois aplicar esse list comprehension, sendo que essa função é um condicional simples? Com certeza não. Se a gente fosse pensar no operador ternário, a gente pensaria da seguinte forma: par, se o número dividido módulo 2 for igual a zero, e else, ímpar, né? Caso ele não seja. Mas a gente quer colocar isso aqui num list comprehension que vai de 1 até 6, certo? Então a gente poderia colocar isso aqui dentro de uma lista e colocar for x, que aqui, como a gente colocou x na função, a gente coloca x aqui também, e aonde a gente vai estar iterando esse nosso list comprehension, que é na nossa lista números. E aqui ele vai retornar para a gente exatamente a mesma resposta. Então a gente não precisa criar uma função para fazer um list comprehension. A gente poderia simplesmente fazer um list comprehension diretamente com essa função. E outro uso que ele pode ter para a gente também, e um uso a mais, seria validar, fazer validação de inputs do usuário. Então, digamos que a gente tem ali um site ou um cadastro onde o usuário tem que colocar um e-mail e você quer confirmar se o e-mail colocado pelo usuário é válido, né? Então, no caso aqui, o Joselito colocou o e-mail dele e ele errou o arroba. Todo e-mail tem um arroba no meio. Então, a gente vai fazer essa verificação aqui. Será que no e-mail escrito pelo Joselito tem um arroba? Nesse caso, não tem. É um e-mail inválido. Então, é uma verificação fácil de ser feita e que a gente pode também utilizar o operador ternário para isso. Então, a gente vai retornar um e-mail válido caso a gente tenha um arroba dentro do valor de entrada, ou vamos retornar um e-mail inválido caso não tenha. Então, no caso aqui, a gente tinha um e-mail inválido, mas a gente poderia colocar agora um arroba e verificar se o nosso código funciona. E ele funciona perfeitamente. Então, esses são os operadores ternários. Eles deixam o nosso código mais simples. A gente reduz a quantidade de linhas, mas é bom lembrar que ele só é bom de ser utilizado para condições simples. Porque se a gente tiver um condicional com 4, 5 ou 6 condições, a gente vai começar a aumentar o tamanho exponencialmente. E aí vai dificultar a leitura do próximo desenvolvedor ou do próprio desenvolvedor que criou o código depois de algum tempo. Então a gente não costuma utilizar o operador ternário quando a gente tem 3 ou mais condicionais, limitando ali em 2, quando essas 2 condições elas são simples. Beleza? Espero que tenha ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe o gostei. Valeu!